Você continua sofrendo de ansiedade porque você fica tentando lutar contra o sintoma ao invés de entender o que ele está tentando te dizer. Olá, pessoas, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga, seja bem-vindo a este canal, se inscreva aí, faz todo aquele trâmite que vai nos ajudar. O que eu quero que você entenda nesse vídeo rápido e curto, mas que vai ser muito eficiente aí, talvez mais do que anos de terapia e de remédios que você fica enfiando dentro de você, desregulando totalmente a sua estrutura biológica natural, que foi como Deus te criou para ser, na máxima potência, sem precisar aí desses antídotos todos. Eu já vou indo logo para a prática com você aqui sem enrolação. Você precisa de 3 bases para entender como é que a sua ansiedade vai ser regulada sem a necessidade do uso de remédio, medicação. A primeira base é a regulação do corpo. Por quê, Gabi? Porque as nossas emoções, elas promovem uma desregulação e uma resposta, um sintoma, inicialmente no nosso corpo. Por vezes você aprendeu ou você acredita que seja na sua mente. Nossa, eu estou me sentindo ansiosa porque a minha mente é ansiosa, porque os meus pensamentos, porque as minhas crenças e tal. Sim, existe essa correlação muito direta e muito verdadeira. No entanto, a primeira dimensão ativada em você, quando a gente está falando de emoção, seja ela qual for, incluindo a ansiedade, é a dimensão do corpo, tá? Então, o seu corpo começa a emergir aquilo, a sinalizar aquilo. Então, a primeira regulação precisa ser a regulação do corpo. Uma prática para isso muito interessante, você pode encontrar várias, sim, mas uma prática simples, que não dá para dizer que não vai fazer, porque essa prática, né, esse objetivo, essa meta, ela é ridícula. Tão ridícula que dá para fazer, não dá para você ficar fugindo, evitando, procrastinando fazer. Que é a técnica de aterramento. Basicamente, você vai escolher aí alguns dos seus 5 sentidos. Eu sempre sugiro aos meus pacientes pelo menos 2, a audição e a visão, tá? A audição e a visão. Então, veja bem, escolha 5 cores no ambiente onde você está para dizê-las. Se não dá para dizer em voz alta, pensa aí mentalmente nessas cores, mas olhe para o seu ambiente, explore ele e vá entendendo quantas são as cores. Aliás, quais são essas 5 cores presentes? Ah, é amarela, é preta, é azul. E o estímulo auditivo, 5 sons nesse mesmo ambiente que você consegue capturar. Não tem, Gabi? Tem sim. Se você parar, ficar em silêncio e prestar atenção, tem 5 sons no mínimo aí no seu ambiente. Então, aqui no meu prédio tem alguém passando, tem a máquina do meu computador que está ligada. Se eu parar um pouquinho, eu vou ver que tem um pássaro ali no fundo, um carro passando de longe, o ar-condicionado, por aí vai. Por que que isso é tão importante para regular o seu corpo? Quando você faz isso, você está quebrando realmente as conexões neurais. Então, a ansiedade, ela é responsável no sistema límbico, né? O cortisol, luta ou fuga, que fica meio na meiuca do seu cérebro, ali na amígdala cerebral. Quando você utiliza esse tipo de estímulo, quando você dá para si mesmo esse estímulo de cores, de sons, você está usando recursos, né? Muito mais faculdades muito mais executivas, funções executivas do seu cérebro, memória, atenção. Veja, para entender quais são os sons do meu ambiente, eu preciso parar e prestar atenção no ambiente, né, no som, no barulho. Para entender quais são as cores, a mesma coisa, eu preciso usar a memória para entender que essa cor aqui é amarelo e tal. Então, a minha capacidade de abstração, intelectual, tudo isso eu vou utilizar, que é muito contrário ao sistema lá da meiuca do seu cérebro, da amígdala, da ansiedade. Então, você quebra, você acaba rompendo essas conexões neurais quando você faz esse simples treino, né, essa simples prática. Então, não subestime. Para regular o seu corpo, já use aí a técnica do aterramento. É claro que outras práticas para o corpo, para a regulação do corpo, vão ajudar. O banho frio é uma delas. O relaxamento e o alongamento do seu corpo também vai ajudar você a se trazer, a se aterrar no momento presente, dissipando essa ideia da ansiedade. Afinal de contas, ela começa no seu corpo, mas a gente sabe que ela se erradica para sua mente. Você começa a ficar pensando que o seu corpo não está legal, que você está angustiada, que está suando, que está com o coração acelerado. Isso vai naturalmente causando uma hipervigilância nesses sintomas físicos e você aumenta eles, né? Então, sem dúvida, a gente tem aí várias possibilidades, mas já usa as que eu falei nesse vídeo que está de bom tamanho para a regulação do corpo. Bom, agora a regulação da mente. Muito importante que você tenha uma divisão de rotina, de tarefas. Não entre em um dia achando que você, eu tenho que fazer um monte de coisas ou eu não tenho que fazer nada, né? De duas uma, dos dois extremos. As duas coisas não vai ser bom, não vai ser legal para você. Mas pense assim, olha, organize as suas tarefas, quebre elas em micro tarefas, né? Essa coisa de multitarefas, então eu faço uma coisa enquanto faço outra e já passo de carro, não tinha que passar aqui, mas já estou passando aqui na frente mesmo, vou parar. Isso vai alimentando, sem dúvida, o seu estado ansioso de maneira muito, muito nociva. Então organize o seu dia, porque isso vai ter um impacto gigante na sua mente também. É lógico que quando a gente fala de regulação da mente, não dá para esquecer, para ignorar aqui o ponto das suas narrativas mentais, dos seus pensamentos, das histórias que você conta para si mesmo. Então, pare e se pergunte, toda vez que você vive uma situação potencial que você já sabe que te deixa ansiosa, ansioso,
ou que te deixou ali, você não esperava, mas você começou a ficar ansioso meio que do nada, se pergunte assim, qual é a história que eu estou contando para mim mesmo nesse momento? Essa pergunta é matadora, gente. Qual é a história que eu estou contando para mim mesmo nesse momento? Segunda pergunta, essa história faz sentido de acordo com a realidade? Está alinhada com a realidade? Quais são as evidências de que essa história que eu estou me contando agora sobre isso aqui, sobre esse momento, ela é verdadeira em absoluto? Ela é real? Será que ela não está distorcida de algum modo? E com isso, essa minha ansiedade está sendo alimentada ou gerada? Pode acontecer? Então, pergunte-se isso, fique atenta. Fique atenta e atento às correções dessas narrativas, dessas histórias mentais que são construídas na sua cabeça. O diário, nesse sentido, pode ajudar muito. Eu sei que ninguém faz, é por isso que ninguém, ou pouquíssimas pessoas, né, 5% da população, se você fizer, você vai estar dentro dessa porcentagem, acaba tomando nota do que está pensando, dessas narrativas, desses diálogos, histórias mentais. Porque quando você toma nota, você vê, né, você lê, você acaba se descolando, se despersonalizando, digamos assim. Isso ajuda muito justamente na correção dessas histórias, dessas narrativas. Então isso já vai ajudar em larga medida a regular a sua mente. E por fim, regule a sua rotina e o seu espírito. Lembra, a gente falou de corpo, falamos agora de mente. E por fim, rotina e espírito. Eu falei um pouquinho agora também de rotina, né? Mas enfim, só para reiterar e reforçar isso, menos cafeína e menos tela, sobretudo à noite, a cafeína após as 15 horas, diminua, porque isso vai ter um impacto sim muito relevante nos seus níveis de ansiedade, para que você não precise ficar refém de medicação, você precisa ter uma ordem nas dimensões da sua existência. Quais são elas? Corpo, mente e espírito. Exatamente o que eu tô trazendo para você nesse vídeo. Não adianta você não estar dando check no feijão com arroz, no essencial, e esperar que você então não vai precisar de medicação. Você vai precisar, justamente para produzir de forma antinatural aquilo que você mesma conseguiria produzir caso soubesse disso, caso tivesse essa informação e se dispusesse a fazer, que é exatamente o que eu estou te propondo aqui. Então, tente comer coisas mais leves, mais saudáveis. Eu não preciso ficar falando disso aqui, até porque nem é minha praia, mas todo mundo já tem uma noção básica e elementar do que seria isso. Sono consistente é uma outra coisa importantíssima, né? De nada adianta você achar que não precisa dormir muito, ou às vezes você até queria dormir e não consegue porque realmente tem problemas com o sono. O sono é um pilar elementar exatamente dessa organização, dessa saúde das 3 dimensões, corpo, mente e espírito. Inclusive, o sono ele não diz respeito somente ao corpo, ele com certeza vai afetar a mente e, por consequência, o espírito também. Afinal de contas, a nossa casa é o nosso corpo. E a questão do espírito, pessoal, para que você regule ou potencialize, melhor dizendo, o seu espírito, usando ele a seu favor no quesito da ansiedade, comece a praticar contemplação ativa, sabe? Contemplação, estado de presença, o mindfulness, que tanto dizem por aí, que é a atenção plena. Esteja presente, aprecie o que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro, né? Fique mais ligada, mais, sabe, conectada com as coisas que estão. Às vezes é com a natureza, às vezes é com uma arte que você gosta, tá? Às vezes é com algum feixe de cultura que faça com que você possa praticar a contemplação, possa se deixar envolver com coisas que são mais nobres, mais elevadas. Isso faz muito bem para o nosso espírito demais. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, por exemplo, é lógico que a prática, né, da religião, de qualquer religião que você queira aí, vai ajudar muito também a cultivar e a potencializar o espírito. Mas não apenas, tá, pessoal? Então, toda vez que você consegue enxergar nas coisas, nas pessoas, nas situações, nos lugares, algo para além daquilo que você está vendo do ponto de vista material, você está utilizando e potencializando o seu espírito. Isso faz com que você reduza essa sensação imediata, isso faz com que você reduza em larga medida essa opressão, digamos assim, imediata que a ansiedade traz e tenta te capturar para o momento do corpo, para o momento daquilo que parece mais imediato, mais presente, mas que no final das contas não é o que realmente importa. A sua mente, ela sempre está querendo te sabotar nesse sentido porque ela prioriza de forma animal a sua sobrevivência. Então ela não quer que você seja inteligente, ela não quer que você esteja com um estado de presença mais elevado, de consciência, de espiritualidade, ela não quer que você regule a sua mente, regule o seu corpo, ela quer que você sobreviva de forma muito, talvez aqui, animal, como eu disse, muito impulsiva. Então, se você não toma as rédeas disso, é impossível, né? Eu entendo que às vezes você tem predisposições para ansiedade, genéticas até, ou ambientais, você viveu num caos, digamos assim, cresceu num caos, ou está nesse momento da vida passando por uma situação muito potencial, muito ansiogênica, né? Eu entendo que essas coisas acontecem, mas se você tentar seguir o que eu te expliquei nesse vídeo, eu tenho absoluta certeza que muito provavelmente em breve, se você ainda faz uso de medicação, você vai conseguindo aos poucos se libertar disso. E se você ainda não faz, mas acha que só tem jeito com medicação, siga esses passos que eu tenho certeza que vai ajudar bastante também. Bom, é isso. Se você quer fazer terapia comigo online, o link do meu WhatsApp está na descrição. Se inscreva no canal, não se esqueça. E você não foi feita para o raso, você foi feita para profundidade também, não se esqueça disso. Um beijo, fique com Deus.